Bom dia, oitavo ano. Professor Adilson aqui de novo, mais uma vez aí na nossa aulinha por vídeo, né, por enquanto. Garotada, é o seguinte, hoje a gente dá início aí à nossa terceira unidade. Tenta dar início e tenta finalizar, da forma que a gente tem feito aí por enquanto. A nossa terceira unidade, ela fala sobre produção de energia. Por que é importante a gente trabalhar produção de energia depois de a gente ter falado de indústria? A gente falou primeiro sobre a industrialização tradicional, depois falamos sobre a industrialização tardia, e nessas duas formas de industrialização a gente entendeu que a indústria ela só consegue funcionar por causa dos recursos energéticos. Lembra na Revolução Industrial? Carvão mineral? Hoje a gente utiliza energia elétrica e energia de outras fontes. Mas o que acontece? A primeira coisa que essa unidade trabalha com a gente, hoje eu vou trabalhar usando a unidade do nosso livro diretamente, da página 368 para frente, onde começa a unidade 3 do livro de vocês. A primeira coisa que essa unidade trabalha com a gente é que existem dois tipos de energias, de fontes de energia. Energias renováveis e energias não renováveis. E essa unidade, o que ela faz? Ela fala um pouco sobre cada uma delas. Só que antes de partir para o nosso livro diretamente, a gente tem que entender o seguinte: por que existem tantas diversificações, tantas formas diferentes de se gerar energia? Primariamente, as energias que eram utilizadas nas indústrias eram energias não renováveis. E as energias não renováveis, elas estão fadadas a acabar. Carvão mineral, petróleo, elas um dia, tecnicamente, né, essas reservas elas vão se esgotar. Se essas reservas se esgotarem, já que elas são as principais fontes de energia para todas as indústrias que existem, o que aconteceria com essas indústrias se elas acabassem? Elas parariam de funcionar. Então, para evitar que isso aconteça, o desenvolvimento econômico da sociedade ele busca novas e diversificadas matrizes energéticas. O que seria isso? Busca gerar ou criar, estudar e gerar outras fontes diferentes de energia, outras formas de gerar energia para alimentar primeiramente as indústrias, porque as indústrias, como eu disse, elas sustentam o desenvolvimento de muitas sociedades. Então, o que o ser humano fez? O que a sociedade fez? Começou a buscar o que a gente chama de fontes alternativas de energia. Certo? E essas fontes alternativas de energia, elas são renováveis ou não renováveis. O que seriam fontes não renováveis? São aquelas fontes que são retiradas da natureza, né? E que a natureza demora milhares e milhares de anos para repor ou não tem capacidade nenhuma de repor aquela fonte de energia. O exemplo que a gente usa disso é o carvão mineral e o petróleo, porque são fontes que têm uma duração escassa. O ser humano explora e no outro dia não nasce de novo aquela fonte de energia, não nasce de novo aquela matriz energética naquele lugar. O que acontece? Ela vai acabar, então, já prevendo isso para o futuro, o ser humano começou a buscar outras fontes diversificadas de energia. Aí entra as fontes de energia renováveis. O nosso livro, ele trabalha primeiro com as fontes não renováveis e ele faz o seguinte, ele explica como se forma o carvão mineral, ele explica onde é que estão as maiores reservas desse mineral, fala um pouco sobre o petróleo, fala um pouco onde é que estão as maiores reservas de petróleo. Como eu já tinha até conversado com vocês na sala de aula, muitas áreas de conflito que existem espalhadas pelo globo, conflito armado, conflito político, conflito bélico mesmo, elas acontecem e estranhamente elas acontecem em áreas onde tem grandes reservas de petróleo. Então, muitas vezes, a ideologia daquela batalha que está acontecendo ali, daquela disputa, ela não está alimentada só por conflitos políticos, mas também por conflitos econômicos e energéticos. Eu não vou citar áreas nenhumas específicas no mundo, mas vocês sabem, Oriente Médio, a questão aqui na América do Sul também, que são áreas que têm grandes reservas de petróleo e que são alvos de disputa por grandes empresas e por grandes países, grandes economias do mundo aí que buscam acesso a esse recurso. Na outra parte já da nossa mesma unidade, fala-se sobre a energia não renovável. O que seria a energia não renovável? Desculpa, energia renovável. A energia renovável é aquela que a natureza ou o ser humano tem a capacidade de produzir com mais facilidade, em menos tempo. Os dois principais exemplos que a gente trabalha são a energia solar, que é a energia que vem do aquecimento do Sol através de placas de captação fotovoltaicas, né, que convertem energia solar em energia elétrica. E a energia eólica, que é aquela que, através da força dos ventos, consegue lá girar as turbinas e produzir ali a diferença de potencial e gerar eletricidade. Só qual o problema dessas fontes de energia? Que elas ainda são relativamente recentes, então elas são ainda relativamente caras se você comparar aquelas que já estão aí pré-estabelecidas. Eu nem sei quanto está custando hoje no Brasil fazer uma instalação de uma energia solar numa casa, mas há tempos atrás era bem caro.
acredito que já esteja se barateando, porque existem outras empresas chegando no mercado e vocês sabem, quanto mais empresas produzindo o mesmo produto, mais concorrência. Quanto maior a concorrência, menor o preço daquele produto. A ideia é que no futuro as energias renováveis elas sejam de um acesso mais facilitado para as casas, para as pessoas, do uso comum do coletivo e mais baratos. Ou seja, vai ser mais barato e mais fácil de se ter acesso a ela. Por quê? Por causa do grande número de empresas que vão trabalhar fornecendo aquele produto. Beleza? Fala-se aqui também um pouco sobre a energia hidrelétrica, que vocês já até me questionaram na última aula, né, sobre a pesquisa que eu mandei vocês fazerem sobre a usina de Belo Monte. E fala-se um pouco também sobre fontes de energia que ainda são, como é que eu posso dizer, que são protótipos, elas são muito pequenas ainda para poderem serem consideradas. Seria a energia geotérmica, que é a energia que utiliza o calor do solo em áreas específicas do planeta. O que seria? São áreas onde existe grande atividade vulcânica e tectônica, onde, devido a isso, o solo algumas áreas, né, tendem a ser um pouco mais quentes, então eles utilizam o vapor gerado nessa área para poder movimentar as turbinas. O princípio de geração de eletricidade, em todas as fontes, ele é similar. A diferença é a energia que gera essa movimentação das turbinas para a geração de eletricidade. Outra forma também seria, que seria protótipo, que ainda não é muito desenvolvida, é a energia maremotriz, que é aquela que utiliza a força das ondas, a força das marés no oceano, para poder fazer a movimentação das turbinas e gerar eletricidade. Mas essas fontes elas ainda são muito pouco usuais, porque elas são ainda mais caras do que as outras. E limitadas, no caso da energia geotérmica. Você precisa instalar aquilo apenas em uma área onde tenha atividade tectônica intensa. E depois na nossa unidade, a gente trabalha um pouco sobre a problemática dessas fontes de energia. Qual o problema de você utilizar muito petróleo? Por quê? O petróleo é uma das fontes de energia mais poluidoras. O petróleo e o carvão mineral. Eles expelem gás de queima de combustível. Então, isso agride diretamente a camada de ozônio. E a gente gera lá aquela nossa situação do aquecimento global que vocês já trabalharam comigo antes. Beleza? Então, oitavo ano, essa nossa unidade, ela trabalha sobre as diferentes matrizes energéticas, é o termo que a gente utiliza para isso, são as diferentes fontes de energia, diferentes formas de se gerar eletricidade. Beleza? E ela trabalha as consequências de cada uma delas. Fazendo a leitura aí da unidade, em cada uma delas, vocês conseguem ter uma ideia de qual que seria mais usual para a gente. Atualmente no Brasil a gente utiliza muito energia hidroelétrica, um pouco de energia termoelétrica. Existe até aquela situação que eu conversei com vocês sobre a conta de luz, quando ela fica mais cara, que a bandeira vermelha está ligada, tá? Não sei dizer se seria ligada ao termo, mas o quê? Quando as hidrelétricas elas geram menos eletricidade do que o necessário, o governo aciona as termoelétricas. E o funcionamento das termoelétricas tem um custo mais alto. E esse custo é repassado para o consumidor diretamente, quando tem aquela situação da bandeira vermelha, bandeira verde e bandeira amarela. Beleza? Então, oitavo ano, com isso a gente finaliza aí a nossa unidade sobre fontes de energia. A gente vai trabalhar aí umas questõezinhas que eu vou mandar para vocês durante a nossa aula e eu estou lá para tirar as dúvidas. Um forte abraço aí, molecada.